E aí, clãzinho, tudo beleza? Vou gravar aqui um vídeo rápido. Tô me preparando para sair, vou treinar daqui a pouco e vai chover, né? Meu joelho já tá me atacando, então tá complicado. O vídeo de hoje é um pedido especial do Marcos, um membro aqui do canal, que ele requisitou um vídeo no tema centralização do poder, né, sobre o Estado, só que eu mudei um pouco o tema para deixar ele melhor e mais sucinto, que é a centralização das decisões e o monopólio da governança. Eu só vou um pouco para cá caso comece a chover, aí eu tô debaixo do pé de jabuticaba. Aí o que acontece nesse caso? A ideia é o seguinte, a centralização das decisões em si não é o problema. Como que eu explico isso para vocês? O empresário ele centraliza as decisões que vão ocorrer sobre aqueles recursos determinados ali nele. Ele toma a decisão, os seus funcionários, que são geralmente subordinados ou parceiros, vão seguir conforme as requisições que ele tem. E isso daí em si não é um problema. O problema é quando tu começa a ter um monopólio da governança, no sentido que só pode ter um fornecedor de um certo serviço, né, que geralmente ele ocorre por interferência do Estado. Tem um gatinho aqui. Ou ele pode pegar e acabar justamente pela própria formação do Estado, que deve ter um monopólio jurídico dentro de um determinado território. O problema que a gente tem é que, assim, ao mesmo tempo que empresas são centralizadoras, né, tipo um empresário ele centraliza suas decisões, os recursos que ele pelo menos usa são recursos privados, né, dado que não tem nenhuma interferência a princípio. A privatização e os lucros deles também são privados. Já quando se trata de empresas estatais, né, empresas públicas ou monopólios e tudo mais, a socialização dos recursos é de praxe, né, dos prejuízos, e a privatização dos lucros é o que ocorre, indo para os amigos do rei. No caso, a pessoa pode dizer, não, mas a centralização é ruim, ela é ruim em si mesma, e a gente tem que pegar e buscar soluções descentralizadas. As soluções descentralizadas, elas até funcionam em questão de escala, quando tem uma escala muito grande, como por exemplo, tu pegar e começar a ordenar certos protocolos, certas regras, certas boas práticas e tudo mais. Só que a um nível localizado não dá para descentralizar, porque acaba que não existe competência para isso. Então a centralização e a subordinação acaba sendo uma tendência. Tem muita gente até das vertentes mais de esquerda dentro do anarcocapitalismo que acham que é importante tu pegar e ter, digamos, esse movimento inexorável ao horizontalismo, no qual tu não terá mais mão de obra assalariada, todo mundo será um empreendedor assim, e não haverão empresas, e daí quando tu precisar de uma secretária, tu vai contratar a melhor secretária para aquele dia, né, como se tivesse um sistema de livre concorrência para aquilo. E não é assim que funciona, tipo, é claro que eu estou fazendo um pouco exagerado, mas é quase nesse grau. Não, tu tende a manter relações interpessoais, tu tende a manter uma certa harmonia, tende a criar incentivos e tentar alinhar o stake que tu tem dentro de uma empreitada. E isso faz com que a pessoa invista na tua empreitada muito mais do que um mero prestador de serviço, né? Eu digo isso até porque, por parte da minha família, isso era normal, tipo, com o tempo tu começava a fazer mais negócio com a pessoa, tu ficava mais próximo, tu diminuía custo, tu conseguia pegar algumas vezes, tu trocava um favor e tudo mais. Quando tem uma economia impessoal, no qual tu vai começar a descentralizar tudo, daí realmente, só que ela é ineficiente, né? Tu pode fazer sem os favores, mas ela fica ineficiente, ela se torna cada vez mais urbanoide, que é justamente o que o pessoal se diz ANCAP ainda de esquerda, né? Chegou meu outro gato aqui. Acaba fazendo. Então, esse modelo competitivo acaba ajudando aos recursos a serem melhores alocados ao longo do tempo. Porque se tu não tivesse... Ela tá machucada, andou brigando com outro gato. Se tu não tivesse isso daí ocorrendo, tu teria um problema de ineficiência no mercado de maneira geral, né? Se tu tem um mercado pouco competitivo, e com o tempo poderia surgir alguém e oferecer esses serviços, né? Mas como eu disse, o problema da governança centralizada, do monopólio da governança e o processo de decisão centralizado, né, a centralização das decisões, é que isso leva à socialização de prejuízos e à privatização de lucros. Então acaba que, por mais que o ser humano seja naturalmente desigual,
em capacidades, em condições, em oportunidades, de maneira geral. Algumas vezes eu tenho uma oportunidade que os outros não têm, ou estou preparado para tomar uma oportunidade que o outro não tem. Não que o ser humano não tenha direitos, no caso, uma certa dignidade humana comum, né? Mas como a gente é naturalmente desigual, o Estado acaba catalisando essa desigualdade, criando uma barreira, como se houvessem duas classes de seres humanos, tipo os governantes e os governados, os amigos do rei e a plebe. E isso começa a causar cada vez mais problemas. Vai começando a ter problemas de escassez de recursos, não escassez no sentido, digamos assim, filosófico do negócio, mas no sentido econômico. Tu começa a ter, por exemplo, no controle de preços, começa a parar de valer a pena oferecer certas soluções, certos serviços, certos produtos. Então esses serviços acabam tendo fila, onde é que tem eles disponíveis, acaba tendo racionamento, acaba tendo desabastecimento e começa a ter a geração de mercados negros, né? A gente pode ver muito bem quanto à questão que deu aqui há um ano atrás no Rio Grande do Sul, com as enchentes que ocorreram, em que teve muita gente reclamando, querendo que houvesse contenção, controle de preços, essas coisas, ou até gente querendo forçar, o que foi a parte mais engraçada, tipo, não é controle de preço, mas a gente quer forçar que o preço suba porque a economia austríaca fala que isso é bom. Não funciona. Tipo, só que lucrar é ruim, tá? Também daí o pessoal começou a querer usar atomismo para dizer que não. Mas tu pode ver que essas interferências, elas são, digamos assim, muitas vezes clamadas pela população. E a tendência que isso daí vai ocorrendo é muita tensão social. Tu vai começando a ter essa desigualdade, começa a se tornar problemática a ponto que as pessoas não conseguem muitas vezes cobrir suas necessidades mais básicas, enquanto tu tem a opulência de outras, digamos assim, estratas, né? outras, digamos, as classes econômicas mais altas. Isso aí começa a gerar uma cisão, um desentendimento, uma tensão social que acaba virando protestos, greves que pioram a situação. Esses protestos normalmente se tratam de requisições por mais intervenção. Geralmente também as pessoas que estão no topo começam a querer mais intervenção por meio de lobby e tudo mais, e manipulações de engenharia social para conseguir cada vez mais vantagens, né, com marcos regulatórios e tudo mais. Então a gente tem uma natureza cíclica sobre a questão da governança, do monopólio da governança com decisões centralizadas, porque essa tendência todo monopólio da governança vai tender a centralizar essas decisões cada vez mais. E quando ela encontra uma barreira institucional tecnológica, ela faz o quê? Ela se aproveita do mercado e da competição do mercado para eleger campeões. Como? Ela começa a financiar certos projetos que são de interesse dela. Se tu for ver, o governo brasileiro hoje está contratando um monte de programadores para poder fazer o Drex funcionar. O Drex que vai ferrar muitos desses programadores. Alguns deles também não gostam. A Avelino estava comentando, mostrando sobre isso, que eles não gostam do projeto, mas é o que paga as contas, então é o que eles estão fazendo. O que acontece? Isso acaba sendo o ciclo do Estado, o ciclo da expansão que a gente fala. O Estado tende a crescer cada vez mais, só que o pessoal não se dá conta. Por quê? Porque o Estado rouba um pouquinho de todo mundo e dá bastante para alguns. Então, quando tu consegue convencer o Estado a te dar um pouco, né, te dar uma migalha, mesmo que ele te roube um monte, ele te dá uma migalha em troca, o peso que está nas suas costas diminui, apesar de que vai ter gente que vai ter que pagar por isso. Só que a tendência qual que é? Que a gente fica cada vez mais ineficiente, menos produtivo, e daí a quantidade de dinheiro disponível para ser roubado diminui, e ao mesmo tempo os pedidos por benefícios e tudo mais aumentam. Então a gente vai tendo cada vez menos gente produzindo, cada vez mais gente sugando e parasitando o Estado. Todo mundo quer ser funcionário público, todo mundo quer um benefício, todo mundo quer fazer coisa, e ninguém quer empreender, ninguém quer gerar riqueza, ninguém quer gerar um emprego até. Porque muitas vezes se tu não tem facilidade para empreender e tudo mais, você não vai gerar emprego. Então, por mais que a pessoa queira ser um assalariado e não se expor tanto ao risco de empreender, ela vai ter dificuldade de conseguir pegar e cumprir isso daí. Então, de maneira geral, é isso. Essas questões, elas acabam sendo ignoradas dentro do que a gente tem hoje em dia, porque todo mundo quer ter uma vantagem, ninguém quer saber da verdade. A maioria das pessoas querem pegar e ter o jeitinho, querem tirar uma vantagem enquanto podem. Porque, tipo, foda-se o que é certo. A mentalidade das pessoas
eu não diria burras, mas assim, menos... que não pensam no longo prazo, vamos colocar dessa forma. Que elas querem ganhar ou perder. O negócio delas é ganhar, né, e não perder. Então, desde que elas ganhem, elas estão satisfeitas. Desde que elas ganhem no curto prazo. Ah, mas se elas vão perder no longo prazo? Não, elas não vão perder no longo prazo, porque o longo prazo na cabeça delas não existe. Não existe longo prazo para a maioria das pessoas. Elas não pensam nisso. Elas têm a visão de uma criança. E então o que acontece? Não é de se admirar que elas conseguem pegar e financiar o próprio algoz, ou dar força para o braço que vai bater nelas depois, né? Ou para a bota que vai pisar nelas. Então, de maneira geral, esse que é o problema. Não existe uma solução institucional para dentro do Estado, né? Como votar no menos pior, essas coisas, porque ela acaba sendo sempre uma... O cara aqui gritando na rua. Ela acaba sendo sempre parte do problema. A única forma de realmente começar a solucionar esse problema é paralelismo, é o quê? É se desvincular do Estado. E eu fiz aí um artigo chamado Brasil que deve ser feito, que é uma reinterpretação do Hoppe para dentro da realidade brasileira, né? Não está completo, mas vocês podem ver no meu Substack. E eu trato sobre esses temas, né? Então, basicamente por esse vídeo é isso. Eu não vou ter provavelmente vídeos essa semana muito antecipado, vou tentar gravar mais amanhã. Hoje é segunda, então vou tentar gravar mais amanhã. Esse vídeo está sendo gravado 2 horas antes de ser lançado, né? Mas só para eu já matar esse assunto, porque depois eu tenho que falar sobre outros temas, tá? Então por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, dê o seu like e eu vou continuar gravando vídeo. Nessas primeiras 2 semanas eu estou testando certas questões para ver como é que fica o algoritmo e tudo mais. 2 semanas é o que demora para ver. E depois eu vou passar mais 2 semanas testando outras formas de vídeo. Então, se vocês querem me incentivar a continuar gravando vídeo, dar conteúdo e tudo mais, vocês podem comentar, dar um valeu, um super like, que eu posso responder alguma pergunta em outro vídeo, ou até em live, ou até fazer um artigo, é possível, tá? E se vocês também quiserem ajudar a impulsionar o canal, deem like, se inscrevam, comentem, compartilhem com seus amigos, né? Se vocês querem ajudar ainda mais, de uma forma mais de longo prazo, pensem em virar membros do canal. E por esse vídeo é isso, tem links na descrição, endereços para doações e tudo mais. Mas esse assunto é basicamente isso. Eu posso pegar e gravar mais sobre alguns detalhes que talvez ficarem abertos. Vai começar a chover. Já tá vendo o vento frio, já tá vindo. E eu vou encerrando por aqui e vou entrar, antes que comece a cair o céu em mim. Já tá começando um furacão aqui. Até mais.